Deus fala com você. O Todo-Poderoso não se cansa de falar. Ele fala todo santo dia, a cada instante. É no meio da prova, é no meio da alegria, é no meio do sofrimento, é no meio do convívio familiar. Ouvindo muitas vozes. Irmãos, nesse mundo que nós estamos, quantas vozes ouvimos? Não é verdade? Todo dia você ouve diversas vozes, de todos os lados tem alguém falando alguma coisa, alguém apontando alguma coisa, são vozes de todos os tons, alto, baixa, enfim. São tantos conselhos que você recebe, conselhos que você não buscou, conselhos que você não deseja para a tua vida, porém eles chegam gratuitamente até você. Olha só, amados, vivemos dias nos quais ouvimos muitas vozes. Só que é preciso fazermos um filtro daquilo que nós ouvimos. Haja vista que o inimigo tem falado de uma forma poderosa nesses últimos tempos. E cada um de nós, amados, precisamos afinar o nosso ouvido, colocarmos dentro dele um filtro do Espírito Santo, para que possamos ouvir somente aquilo que procede de Deus. O que é que você tem ouvido? O que é que tem falado ao teu coração? O que é que move a tua vida, a tua existência? O que é que tem encantado, que tem tocado, que tem feito você arrepiar? O que é que te faz emocionar, que traz as lágrimas aos teus olhos? Quais são as vozes que têm falado contigo? Quais são as vozes? Mateus capítulo 11, versículo 15, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta noite, te louvamos por estarmos reunidos neste lugar, para ouvirmos daqui a tua voz, ó Espírito de Deus. Que tu venhas falar conosco de uma forma poderosa, de uma forma magnífica, Senhor, para que nós possamos sentir aqui, Senhor, o teu mover, sentir aqui o teu toque, Pai. Que saiamos daqui edificados para a tua honra e para a tua glória. Espírito Santo, fala conosco, esse é o nosso clamor em nome de Jesus, amém, aleluias. Disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A recomendação do Senhor, irmãos, é que estejamos continuamente com nossos ouvidos abertos para ouvirmos aquilo que vem de Deus. Ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar-nos, aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que traz paz ao nosso coração, aquilo que traz alegria à nossa vida, aquilo que completa a tua existência. O que é que tem completado a tua existência nesses últimos tempos? O que é que fala com você? Queridos, nós temos que estarmos atentos e com nossos ouvidos abertos para ouvirmos, mas ouvirmos o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, amados, dentre tantas vozes, dentre tantos sons, filtrarmos e ouvirmos apenas a voz do Espírito Santo de Deus. É evidente, amados, que me refiro ao campo espiritual, à vida espiritual. Nós temos que estar atenados ao Senhor, ligados ao Todo-Poderoso, numa conexão direta com o Mestre, numa conexão dedicada com o Todo-Poderoso, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvirmos a voz de Deus a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Quando nós passamos por dificuldades na nossa vida, aparentemente as vozes aparecem ainda mais, não é verdade? Quando você está passando por um momento difícil, no momento de sofrimento, parecem que muitas vozes falam com você. É um momento, amado, sim, de ouvirmos a voz do Senhor, de olharmos para o Todo-Poderoso, de estarmos com nossos olhos ligados naquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos andar, para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos ser felizes, alegres, que nós tivéssemos a paz que só Ele tem para nos dar.
E é esta voz que nós precisamos ouvir, a voz do Espírito, a voz do Senhor, a voz do Mestre. Mas o Senhor Jesus, além de falar, e Ele fala para você, Ele fala para mim, Ele fala para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É assim que o Senhor fala, e Ele diz um pouco mais à frente, no versículo 28 e 29, Mateus capítulo 11, aqui está o segredo de ouvirmos o Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluias! Esta é a voz de Deus. Esta é a voz de Deus para nós, amados. O Senhor fala com você, Deus fala com você. O Todo-Poderoso não se cansa de falar. Ele fala todo santo dia, a cada instante. É no meio da prova, é no meio da alegria, é no meio do sofrimento, é no meio do convívio familiar. O Senhor está falando contigo. É preciso estar com o ouvido acostumado a ouvir a voz do Senhor. Nós temos que estar com o ouvido acostumado para reconhecermos a voz daquele que diz, vinde a mim, vinde a mim. Talvez, amados, você não parou ainda para refletir que no meio do teu sofrimento e da tua dificuldade tem alguém que diz, vinde a mim, vinde a mim. Eis o convite de Deus, eis o convite do Senhor para a tua existência, eis o convite, é um convite para a salvação, é um convite para a restauração, é um convite para a cura da alma ferida, é um convite para a cura do corpo ferido, é um convite para a cura do emocional. É o Deus que te cura, é o Deus que restaura, é o Deus que muda a sorte daqueles que estão cansados, daqueles que estão machucados, daqueles que estão apedrejados pelo inimigo. E essa é uma realidade, amados, e nós muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos as muitas vozes desse mundo. Ouvimos as muitas vozes, nós ligamos o rádio e tem um camarada falando um monte de bobeira e você fala, poxa, esse cara está falando comigo, mas ele não está falando em nome do Senhor. Você vai até uma pessoa que é teu conhecido e ela fala tudo que você precisa ouvir, mas não é Deus falando com você, é apenas alguém que com palavras gentis fala contigo, mas quando você precisa do socorro, quando você quer ouvir uma voz verdadeira, Deus tem a palavra de solução, de restauração para você. Vinde a mim todos, vinde a mim todos. Quem são o todos, amados? É nós. É nós. Nós somos o todo. Nós. Não se coloque, não permita ficar de fora do todo do Senhor. Deus fala é com você. Deus fala é com você. É evidente, amados, que nós olhamos para esse texto e às vezes aplicamos àqueles que estão lá fora, que estão andando nos caminhos errados. Sim, temos o costume de aplicar esse texto a este contexto. No entanto, o Senhor está falando é para a minha vida, é para a tua vida. O Senhor está falando é comigo, é falando com você. Vinde todos, vinde todos, vinde todos. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você anda cansado e sobrecarregado? Talvez você fale, mas eu trabalho no ar-condicionado, ainda sou adolescente, não trabalho, ou isso ou aquilo outro. O Senhor não está falando de corpo, o Senhor está falando de alma, o Senhor está falando de alma, de alma, de alma. E quantas vezes, amados, nós estamos cansados, perdemos a força de buscarmos a presença de Deus, não temos disponibilidade, vontade, não temos prazer em lermos a Bíblia, por exemplo, orar nem pensar, louvar o nome santo de Deus só na igreja. Nós não temos prazer porque cansamos, estamos cansados do Senhor, mas Ele diz para você que cansou-se dele, vinde a mim.
E não apenas os cansados, mas os sobrecarregados. Os sobrecarregados de pecado. Quais são os teus pecados? Tens uma vida cheia de pecado? Ah, mas sabe como é que é? Eu não consigo isso ou aquilo outro. A minha vida é assim mesmo. Oh, pecado, pecado. Eu sou humano peca. Eu sou humano. E nós encontramos algumas justificativas que achamos legais, porém o Senhor diz para você, cheio de justificativa: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer fazê-lo uma nova criatura. No entanto, amados, não importa quantas vozes você ouve, tens que ouvir é o Senhor. Você tem que estar ligado em Deus, ligado no Todo-Poderoso. No meio das muitas vozes, precisamos estar atentos. Você já esteve em algum lugar em que tem um monte de pessoas falando, mas você quer ouvir alguém que está falando? Oh, ele é o preletor, eu preciso ouvi-lo. Um aluno na classe, por exemplo, aquela classe conversando, todo mundo falando ao mesmo tempo, e o professor tentando passar a matéria, e você tentando ouvir. E você consegue, no meio daquela confusão toda, ligar o teu ouvido na voz do professor e ou na voz do preletor. É assim que nós precisamos fazer com Deus, porque desse mundo nós não vamos sair. Não tem como sair. Estamos aqui, somos como forasteiros, porém estamos nesse mundo e as vozes vão de continuar até o nosso último dia, sobre a face da terra. Mas nessa história toda, irmãos, tem nosso Senhor Jesus Cristo que diz para você: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas do outro lado, não tem como tirá-lo de cena. Do outro lado, tem o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas. E esse camarada, ele fala para você: não é possível. Você não pode. Não tem jeito. É assim que o inimigo fala para você. Cristo diz: vinde a mim, vinde a mim. O inimigo diz para você: não é possível, você não pode, não tem jeito. Amados, fique atento. Não ouça a voz daquele que não tem nada para falar, mas ouça a voz de Cristo, que pode mudar, que pode te edificar, que pode te restaurar. Ouça a voz de Cristo Jesus, porque Ele pode te colocar de pé. Ouça a voz do Mestre, porque Ele pode libertar-se por completo. O nosso inimigo, amados, sempre está a torcer a palavra de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O diabo olha para você e diz: olha, não tem jeito. Você não pode. Você não vai conseguir. Você é apenas mais um pecador. Como é que você vai conseguir deixar, por exemplo, o seu vício? Como é que você vai deixar o cigarro? Como é que você vai deixar a prostituição? Como é que há de deixar a mentira? Não tem como, não tem jeito. Você nasceu e aqui vai morrer da forma que você está. O diabo, ele é convincente, amados. Ele é muito convincente. E ele consegue convencer a muitos que a vida não tem solução. Que a vida não tem solução. Jesus fala para você: vinde a mim. Simples assim, vinde a mim. O diabo fala para você: não tem jeito. Não tem solução. E quando ele, na sua bondade, o diabo, na sua bondade, quando ele está assim bonzinho, ele diz para você: olha, está certo, Jesus está certo. Ele está certo, mas tens que libertar-se primeiro. Veja como o inimigo de nossas almas é astuto. Veja como ele consegue confundir a tua cabeça. Se você é viciado em alguma coisa, se você anda nos caminhos errados, o diabo sopra. É evidente que ele não está falando nessa voz que nós temos, mas lá dentro, no teu coração, ele te sugestiona. Você precisa primeiro libertar-se. Você precisa primeiro deixar as drogas. A maconha tem que deixar primeiro.
A cocaína, deixa primeiro. A cervejinha de final de semana, oh, que legal, que bom, você tem que deixar primeiro. A prostituição, você tem que deixar primeiro. E o diabo vai falando isso para você. Tem que deixar primeiro para depois andar com Cristo Jesus. Mas, amados, este é o momento de bondade do cão. Uma aparente bondade, evidentemente. Porque ele sugestiona que você pode até ser liberto, porém, tens que fazer isso com teus méritos, com a tua força. Mas não é isso que Jesus está falando, igreja. Não é assim que o Senhor fala para nós. O Senhor diz, vinde, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, no estado natural em que ele encontra-se, em que elas encontram-se, no seu estado natural, não depois de passar por uma autolibertação, pela uma libertação pessoal, não, é obra de Deus. É Deus que opera isso na vida das pessoas. Eu já conversei com algumas pessoas e elas falam, olha, depois que eu deixar tal pecado, eu vou servir a Jesus Cristo. Depois que eu deixar tal prática, eu vou ser, entre aspas, crente. Sabe qual é a novidade? Nunca será. Nunca será. Porque o homem não tem poder da autolibertação. O homem não tem poder de quebrar o homem não tem poder de quebrar as prisões do diabo na sua vida. O homem não tem poder de libertar-se das garras do cão. Ele não tem poder, ele não tem, amados. Quem tem o poder e que processa essa libertação é Jesus. É Jesus, é Jesus que quebra as nossas cadeias, é Jesus que quebra nossas algemas, é Jesus que quebra, que arranca as grades, que arranca o vício, é Jesus que te arranca do meio do pecado, é Jesus que muda por completo a tua vida, a minha vida. É só Jesus. Se porventura você já pensou nessa situação, depois que eu melhorar, porque as pessoas reconhecem que estão no caminhos errados. Todos que estão no pecado sabem que pecado é pecado. Dificilmente, amados, dificilmente alguém, por exemplo, que anda no consumo da droga, seja lícita ou ilícita, dificilmente ela acha que está tudo bem, que está certo, não, tudo legal, Deus aceita. Dificilmente. Alguém que tem a boca suja, que só anda com palavrões e coisas assim, olha, raramente ela acha que está certo. Ela sabe que está errado. Porque isso é comum, amados, é comum, mas ela entende que primeiro precisa passar por esse efeito da libertação para que tenha um compromisso com Jesus. Mas não é assim que a Bíblia diz, a palavra diz que você precisa alcançar a Cristo, é correr para o Senhor, é colocar-se diante dele, é você dobrar-se diante do Mestre e falar para Cristo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, porque eu estou cansado, estou sobrecarregado, eu estou um caco, estou um lixo, eu não consigo sair desse estado. Senhor, faz alguma coisa por mim, Senhor, faz alguma coisa por mim. Clama, clama. Teve um camarada cego lá na Bíblia, que ele não podia fazer muita coisa, era cego, mas ele clamou, e foi ouvido, e o Senhor veio e libertou. Teve também um cara aleijado na mesma situação. Teve uns que eram leprosos, apenas gritaram, Senhor, olha para mim, faz alguma coisa por mim, Senhor, faz alguma coisa por mim. Eles olharam para o Mestre, eles conseguiram ver o Mestre, ouvir a voz do Senhor, em meio ao burburinho, em meio à algazarra, em meio às muitas falácias, eles conseguiram ouvir Jesus. É possível ouvir Jesus. Mas, irmãos, além da voz de Cristo que chama-nos para a restauração, para a cura, é comum ouvirmos também a voz do inimigo que te coloca para baixo e diz que não tem jeito. Mas ainda, amados, a nossa natureza. Nós que temos a resistência no coração também. Nós que temos a resistência. Algumas pessoas, queridos, chegaram num estágio em que elas acham que não tem jeito para a sua vida. Eu sou ruim, nada pode mudar minha sorte.
Nada pode restaurar-me, nada pode mudar o meu jeito de ser. Eu nasci assim, assim estou vivendo, assim vou morrer. A pessoa acha que a sua vida fechou, está lacrada, que não tem mais jeito. Isso também, amados, é um engano, mas é um engano processado pelo nosso entendimento, pela velha natureza. É o velho homem que se levanta, a chamada carne. E a carne diz para você, não tem jeito, não tem jeito. Talvez você não tenha ouvido o diabo falar para você tudo aquilo que eu já coloquei, mas tem ouvido a tua carne falar, não tem jeito, não tem jeito. Como você pode mudar de vida? Como você pode? Como você pode mudar de vida? Irmãos, nesse mundo nós ouvimos muitas vozes. Todos nós ouvimos as vozes que estão por aí. Nós temos que selecionar aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que edificará a nossa existência, aquilo que nos abre caminho, que nos abre o caminho, para que nós possamos nos achegar diante do Mestre e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, não permita que aquele alto sofrimento, aquele alto achar que você não é nada, as pessoas acham que não é nada, e isto cresce dentro do coração. Não permita que isto enraize-se na tua vida. Não permita que este entendimento crie raiz na tua existência. Mas olhe para o Senhor, porque Deus tem a libertação, porque Deus tem a vida nova, porque Deus pode mudar por completo a tua vida. Disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda, o Senhor fala para você, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma palavra para você. É uma palavra para nós. Nós temos que permitir que essa palavra entre no nosso coração, que ela seja enraizada no nosso ser, que ela domine por completo a nossa vida, que o Espírito Santo mude a tua sorte. Você precisa apenas abrir o teu coração, ser receptivo à palavra de Deus. Abra o coração. Abrir o coração é ser sensível à palavra do Senhor, é ser receptivo à palavra de Deus, é entender, é verdade, está na Bíblia, é real, eu vou viver segundo esse princípio, o Senhor fará o restante na tua vida. É muito comum nós até acharmos, muitos até acham que a palavra de Jesus é verdadeira, mas não vive a palavra de Jesus. Quando o Senhor diz, vinde a mim e serão libertos, serão restaurados, as pessoas acham que não é bem desse jeito e colocam dificuldades, porque elas medem a ação de Deus por aquilo que as cerca no dia a dia, aquilo que as envolve no dia a dia. Talvez você esteja passando por um problema difícil na tua vida, problema difícil tipo falta de emprego, ou outro problema muito grande, que você olha e não consegue ver solução, que você olha e não consegue entender como alguma coisa pode acontecer, e você passa a não ouvir a voz de Deus. Eis o grande problema, amados, que é muito comum na vida daqueles que querem servir ao Todo-Poderoso. Não subestime Deus, não subestime. Se a tua vida está problemática, está difícil, está complicada, entenda que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode mudar por completo, não apenas a tua vida social, profissional, a tua vida afetiva, não apenas nestes aspectos, mas que o Senhor, Ele abre a porta do céu sobre o teu ser, que Deus te salva, Ele te resgata, Ele muda a tua sorte, que Deus transforma por completo o coração sujo, imundo, o coração mal cheiroso, marcado pelo pecado. O Senhor entra com seu sangue, purifica,
e o Senhor transforma, e o Senhor faz novo. Esta é a verdade do Senhor para nós. Nós temos, amados, a esperança. A esperança é acreditar, é confiar. A esperança é dedicar. A esperança é colocar-nos diante do Todo-Poderoso. É abraçarmos o Senhor. É falarmos para Deus: Senhor, estou aqui. Trabalha meu coração. Muda minha sorte. Deus, eu preciso do teu resgate. Eu preciso, Senhor, que tu faças algo por mim. Ele virá, restaurará a tua vida, renovará o teu ser, ele te dará um novo nome. Oh glórias! Diz a palavra que ele nos dá um novo nome, e esse nome é escrito no livro da vida. É a salvação que bate à porta do teu coração, é o Senhor que te dá a oportunidade de viver segundo os seus princípios. Irmãos, nós não podemos nos deixar envolver por este mundo, pelas muitas vozes desse mundo. Eu gostaria muito que você refletisse, que você pensasse bastante. Quais são as vozes que você tem ouvido? Pensa. Quais são as vozes que tens ouvido? Quais são as vozes que tens falado com você, que tens falado contigo, que tens levado a construir alicerces? Quais são as vozes? Será que você está ouvindo Cristo Jesus? Será que está ouvindo Jesus, igreja? Nós temos que ouvir o Senhor acima de todas as coisas. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você olhar para o seu lado, você há de encontrar pessoas que ouviram este convite, que foram transformadas, libertas, feitas em novas criaturas. Mas se você acha que essas pessoas não são tão confiáveis porque estão passíveis de erro, estão aí diante de você e pode pisar na bola, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Vá para o Novo Testamento, leia a partir do Evangelho de Mateus e você vai encontrar inúmeros exemplos de pessoas que ouviram a voz do Senhor. Foram pessoas, amados, que estavam num estado lastimável, num estado ruim, num estado deplorável, que estavam ouvindo as muitas vozes deste mundo, mas um dia elas atentaram para a voz maior, atentaram para a voz de Cristo, e o Senhor falou com eles, e eles ouviram a voz do Senhor e experimentaram o resultado de ouvir a voz do Criador. E aqueles que ouvem a voz do Criador, é impossível que continue na velha vida. É impossível que continue na prática do pecado. É impossível que continue pelos caminhos errados. É impossível que continue sendo aconselhados pelas trevas. É impossível que continue a ouvir o maligno dizendo: você não tem jeito, a tua vida já era. Você nasceu para sofrer, você há de sofrer. Você nasceu, olha, o que fazer? Como é que você pode ser liberto? Como você pode ser liberto desse estado? Nada pode mudar o teu quadro, nada pode mudar a tua vida, nada pode te restaurar. É assim que o inimigo de nossas almas fala comigo. Ele fala comigo. Você acha que não? Ele fala comigo. Elias, você não tem jeito. Olha, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Aí ele faz-me olhar para a igreja. Está vendo a igreja? Não vai prosperar, não vai andar. E o diabo vai falando. Talvez você ficou assustado por essa afirmativa, não é? Mas se o diabo falou com o próprio Cristo, quanto mais comigo, amados. Se o diabo falou com Cristo Jesus, olha, Cristo, se você ajoelhado me adorares, se você transformar essas pedras em pães, se você pular dessa torre, são vozes do maligno. E não pense que você está isento de ouvi-la. Ele fala com você também. Mas nós temos que
filtrar a voz. Nós temos, amados, de ouvir apenas a voz do Senhor. E o Senhor fala: você é vencedor, você vai passar por sobre os problemas, você há de passar por sobre as dificuldades. O teu nome está escrito no livro da vida. Eu te fiz uma nova criatura, eu te abençoo, eu te guardo. Meus anjos acampam ao teu redor, meus anjos acampam ao redor da tua casa. A minha mão está sobre você, os meus passos são guardados por ti. Jamais desamparo um justo, jamais desamparo um justo. Eu sou contigo. Eu sou a tua força, eu sou a tua alegria, eu sou a tua voz, eu sou tudo na tua vida. É assim que o Senhor fala comigo, é assim que o Senhor fala com você. Mas o interessante é que nós estamos muitas vezes, suscetíveis a ouvir a voz das trevas que te coloca para baixo, ao invés de ouvirmos a voz do Mestre, que te abençoa, que te faz crescer. Queridos, eu quero chamar a tua atenção para que você esteja atento às vozes que tu ouves neste mundo, que você esteja atento às vozes. O que é que você tem ouvido? Quem é que tem falado com você? O que é que você ouve na televisão, no rádio? O que é que teu amigo fala contigo? O que é que os pastores da televisão, o que é que os mestres desses últimos tempos falam com você? O que é que você tem ouvido? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com aquilo que Deus fala? Se não estiver, não dê ouvidos, não dê ouvidos, não dê ouvidos, igreja, não dê ouvidos. A única voz que nós temos permissão para ouvir e guardar no coração é o: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a voz de Cristo, a voz de Cristo. E que nós possamos, amados, no decorrer da nossa caminhada, estarmos atentos e filtrarmos todas as coisas, para que sejamos de fato morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para sermos templo, e esse templo é a habitação do Espírito Santo do Senhor. E é o Espírito Santo que tem liberdade e que tem autoridade para falar conosco. Amém? Que nós possamos buscar ouvir a voz do Senhor e fechar as portas, janelas, alçapões e outras coisas mais da nossa vida para o inimigo, e tirarmos o telhado, tirarmos as portas, arrancarmos as janelas, arrancarmos tudo, as paredes, para que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu zelo. Nós te louvamos, meu Deus, e queremos colocar diante de teu altar a nossa vida. Que tu fales conosco, Senhor. Para que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, abertos à tua voz. E que haja, Pai, um filtro, meu Deus, para que nós possamos reconhecer a voz das trevas, a voz da nossa carne, e não darmos atenção a elas, mas somente, meu Deus, ouvirmos o que tu tens a falar ao nosso coração. Oh Deus, edifica-nos. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, ó Espírito de Deus. Fala conosco, para que possamos entender que tu és o nosso socorro, tu és o nosso amparo. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoe o teu povo, esses que chamam pelo teu nome, que sejam eles, meu Deus, abençoados. Esse é meu clamor em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 821.